São pouco mais de 2h20 da tarde do dia 7 de abril de 1945, no mar da China Oriental. O maior couraçado já construído está deitado de lado na água. Sem aviso, ele explode. Não é um incêndio ou um impacto secundário, mas uma detonação massiva de todo um paiol dianteiro explodindo de uma vez só. O som supostamente alcançou as ilhas japonesas, e pilotos americanos que voavam muito perto foram literalmente derrubados do céu pela morte do próprio alvo. O orgulho da Marinha Imperial Japonesa foi completamente obliterado. Seus próprios almirantes chamaram a missão de inútil, mas mesmo assim zarparam, ordenando que mais de 3.000 homens fossem para a morte apenas para responder a uma única pergunta do imperador. Um dos poucos oficiais que sobreviveram descreveu toda a operação como jogar um ovo contra uma pedra. A parte mais sombria daquela explosão é que todos os homens a bordo do navio sabiam, há 3 dias, que ela iria acontecer. Eles escreveram suas cartas, beberam seu saquê de despedida e partiram para uma missão sem volta. Na primavera de 1945, o navio que já foi o orgulho da Marinha Imperial Japonesa já não tinha quase nada de que se orgulhar. Com 263 metros de comprimento e 72.000 toneladas, totalmente carregado, o Yamato era um verdadeiro gigante. Ela possuía 9 canhões de 18,1 polegadas cada um, capaz de lançar um projétil de 1.450 quilos, a mais de 40 quilômetros. Ela foi projetada para superar qualquer coisa que os Estados Unidos pudessem lançar ao mar, mas durante a maior parte da guerra, ela não fez absolutamente nada com todo esse poder. O almirante Yamamoto se recusou a arriscar ela, e após sua morte em 1943, seus sucessores a mantiveram guardada na reserva. Ela passou tanto tempo ancorada em Truk que seus próprios marinheiros a apelidaram de Hotel Yamato. Os navios irmãos dela não tiveram a mesma sorte. A Musashi foi bombardeada do ar durante um dia inteiro no Golfo de Leyte, em outubro de 1944, levando mais de 1.000 tripulantes com ela. A terceira irmã, Shinano, foi convertida em porta-aviões e afundada por um submarino americano em sua viagem inaugural, apenas 10 dias após ser comissionada. Em abril de 1945, o Yamato era essencialmente o único grande ativo de peso que restava, e o Japão mal tinha pilotos treinados suficientes para voar com uma fração das aeronaves que ainda possuíam. A decisão sobre o que fazer com esse único couraçado veio do mais alto escalão e condenou todos os homens a bordo. Em 1º de abril de 1945, as forças americanas desembarcaram às portas do Japão, em Okinawa. Durante uma reunião em Tóquio sobre a defesa da ilha, o imperador Hirohito teria feito uma única pergunta que cortou o silêncio da sala. Ele queria saber se a marinha ainda tinha algum navio restante. Enquanto o exército lançava centenas de aviões contra a frota americana em ataques kamikaze em massa, a marinha mantinha seus últimos recursos em reserva. Politicamente, essa posição já não era mais sustentável. O comandante da frota combinada, almirante Soemo Toyoda, autorizou a Operação Tengo, um plano que basicamente equivalia a um sacrifício com aparência militar. O Yamato, junto com um cruzador leve e 8 contratorpedeiros, lutaria até Okinawa e enfrentaria quaisquer navios americanos que conseguissem alcançar. O objetivo final era intencionalmente encalhar o Yamato, encalhando-o na costa da ilha para servir como uma fortaleza estacionária até ser fisicamente destruído. A escolha do Yamato foi feita por pura eliminação. Os couraçados da classe Kongo já haviam se mostrado fáceis demais de destruir, e o Nagato era lento e estava danificado demais para sobreviver à viagem. O Yamato era mais rápido, mais resistente e estava repleto de canhões antiaéreos, tornando-o a opção menos ruim para uma luta impossível de vencer. O vice-almirante Seiichi Itou recebeu o comando da operação. Ele declarou abertamente que a missão não valia a pena, mas acabou sendo convencido pelo argumento de que o próprio imperador esperava que ela acontecesse. Os preparativos silenciosos que antecederam a partida deixaram claro que todos entendiam exatamente como isso terminaria. 6 marinheiros foram enviados para a terra, e os cadetes mais novos foram retirados da lista porque os comandantes acharam que suas mortes não serviriam para nada. Embora a missão fosse oficialmente uma viagem só de ida, alguns relatos sugerem que oficiais do porto arriscaram punições severas para encher secretamente os tanques de combustível do couraçado, caso alguém sobrevivesse para fazer a viagem de volta para casa. O alferes Yoshida Mitsuru, de 22 anos, escreveu uma última carta para seus pais pedindo que se desfizessem de suas coisas e rezando pela sobrevivência deles. Ele acabaria sendo um dos poucos a sobreviver ao ataque, passando o resto da vida escrevendo sobre o navio. Pouco depois das 3h15 da tarde, de 6 de abril, o Yamato, o cruzador leve Yahagi,
e 8 contratorpedeiros partiram pelo Estreito de Bungo. Eles navegaram a uma velocidade deliberadamente alta de 22 nós, para reduzir a janela de tempo para que os submarinos americanos pudessem alinhar um ataque. Os submarinos americanos Threadfin e Heckleback encontraram a força-tarefa quase imediatamente, e embora não conseguissem alcançar os navios em alta velocidade, fizeram algo muito mais perigoso. Eles seguiram a frota de perto e transmitiram relatórios detalhados de posição para a 5ª Frota Americana durante toda a noite. Naquela noite, a própria sala de rádio do Yamato interceptou uma transmissão americana em linguagem simples e sem codificação, lendo calmamente o rumo exato e a velocidade da força-tarefa japonesa. Os americanos nem sequer se preocupavam em esconder o fato de que estavam observando. Pela manhã, a situação piorou ainda mais. O contratorpedeiro Asashimo saiu da formação devido a problemas do motor, e aviões de reconhecimento americanos começaram a aparecer no horizonte, rastreando a frota hora após hora. Quando a fraca cobertura de caças japoneses finalmente ficou com pouco combustível e retornou para casa, o céu passou a pertencer totalmente ao inimigo. A resposta americana se resumiu a 2 homens com instintos muito diferentes. O almirante Raymond Spruance ordenou que um grupo de encouraçados mais antigos se preparasse para interceptar o Yamato em um duelo tradicional de canhões. Vários desses encouraçados americanos eram sobreviventes de Pearl Harbor, que haviam sido retirados da lama e recolocados em serviço. Por uma manhã, a Marinha dos Estados Unidos considerou seriamente o desfecho mais poético imaginável, permitindo que os navios fantasmas de Pearl Harbor afundassem o último encouraçado do Japão com fogo pesado de artilharia. O vice-almirante Mike Mitchell tinha uma estratégia diferente. Ele começou a lançar um ataque aéreo maciço e basicamente informou Spruance apenas depois que os aviões já estavam no ar. Mitchell enviou um sinal para Spruance perguntando se ele queria atacar os alvos ou se os aviões deveriam cuidar disso. A resposta de Spruance veio em minutos, dizendo simplesmente: "Vocês cuidam disso." Às 10 horas da manhã do dia 7 de abril, a Força-Tarefa 58 lançou uma primeira onda massiva de aproximadamente 280 aeronaves, carregando Hellcats, Corsairs, Helldivers com bombas de 500 quilos e Avengers carregando torpedos. Mesmo depois que um grupo de ataque de porta-aviões se perdeu no mau tempo, a primeira onda ainda contava com bem mais de 200 aviões. A primeira baixa do dia não foi o Yamato, mas o Asashimo, o contratorpedeiro que havia ficado para trás com problemas no motor. Aviões localizaram um navio lento e o afundaram em cerca de 10 minutos, matando todos os 326 homens a bordo antes mesmo da batalha principal começar. Pouco depois das 12h30 da tarde, o ataque principal caiu sobre o Yamato sob uma chuva leve. O clima prejudicou muito mais os defensores japoneses do que os atacantes americanos, porque os canhões antiaéreos do Yamato ainda eram apontados visualmente e não por radar. No papel, o couraçado era uma fortaleza flutuante, ostentando 9 canhões de 18,1 polegadas que disparavam projéteis especiais do tipo colmeia, junto com 2 dúzias de canhões de 5 polegadas e cerca de 150 canhões leves. Na prática, a maior parte desse fogo defensivo errava o alvo. Os caças americanos avançaram primeiro, mirando diretamente nas equipes de artilharia expostas para abrir caminho para os bombardeiros pesados logo atrás deles. Às 12h40, bombas de 1.000 quilos atingiram os alojamentos da tripulação e a estação de comando de popa, iniciando um incêndio que destruiu uma torre de canhão. Minutos depois, o primeiro torpedo atingiu, despejando 2.000 toneladas de água do mar no buraco. A tripulação inundou o lado oposto para manter o navio nivelado. O cruzador de escolta Yahagi tentou desesperadamente desviar o fogo do couraçado, recebendo um torpedo na casa de máquinas que a deixou à deriva antes de absorver vários outros torpedos e uma dúzia de bombas. O que tornou esse ataque completamente diferente dos ataques aéreos anteriores foi a precisão calculada dos pilotos americanos. Durante a Batalha do Golfo de Leyte, o Musashi foi atingido por torpedos de todas as direções, permitindo que sua tripulação equilibrasse o navio contra-alagando os compartimentos opostos. Ela conseguiu permanecer à tona apesar dos danos que já deveriam tê-la afundado horas antes. Os americanos aprenderam com esse erro. Desta vez, as ordens eram rigorosas. Todos os torpedos deveriam ser lançados no lado de bombordo do Yamato. O objetivo era inundar um lado do navio gigantesco mais rápido do que qualquer contra-alagamento conseguisse compensar, forçando-o a virar. Uma segunda onda de 50 aeronaves chegou apenas alguns minutos depois que a primeira se retirou. À 1h20, uma terceira onda com mais de 100 aeronaves encontrou o Yamato com seus navios de escolta dispersos e suas armas antiaéreas destruídas. Pelo menos mais 3 torpedos atingiram o lado de bombordo em rápida sucessão. Quando o navio começou a inclinar-se pesadamente e de forma irreversível, o capitão Kosako Aruga foi forçado a emitir a ordem mais terrível do dia. Com os compartimentos de contra-inundação completamente cheios, ele ordenou que as salas de máquinas e caldeiras de estibordo fossem inundadas enquanto os homens ainda estavam presos lá dentro em seus postos. Aqueles marinheiros foram afogados pelo próprio comandante, apenas para que o navio pudesse se mantivesse na vertical por mais alguns minutos. A manobra lhes deu um pouco de tempo, mas reduziu a velocidade do navio de
27 nós, para 10. Quando outro torpedo travou o leme, o maior couraçado já construído foi reduzido a dar voltas lentas na água, inclinando-se ainda mais para o oceano a cada impacto. No início da tarde, o convés estava tão inclinado que os marinheiros precisavam se apoiar fisicamente nos corrimãos, apenas para conseguir ficar de pé. A maioria dos canhões pesados já havia silenciado, e os caças americanos estavam metralhando as tripulações restantes que ainda estavam expostas. Pouco depois das 2 horas, com as comunicações internas completamente destruídas, o imediato, capitão Jiro Nomura, subiu até a ponte para pedir permissão ao almirante Aruga para abandonar o navio. Vários relatos observam que Aruga parecia alheio à realidade do navio moribundo, sendo necessário que Nomura pedisse várias vezes antes de finalmente receber um aceno de aprovação. O vice-almirante Ito, o oficial que reconheceu desde o início que a missão era completamente inútil, emitiu suas ordens finais para cancelar a operação e resgatar os sobreviventes. Ele apertou a mão de sua equipe, caminhou sozinho até sua cabine e nunca mais foi visto. Com os rádios destruídos, a ordem final da última missão de encouraçado da história foi transmitida aos navios de escolta sobreviventes usando bandeiras de sinalização. Relatos de sobreviventes sugerem que o almirante Aruga se amarrou ao bitácula da bússola para afundar junto com o navio. Às 2h20, o Yamato finalmente virou de lado, absorvendo ainda mais torpedos em seu fundo exposto enquanto virava. 3 minutos depois, o paiol dianteiro detonou em uma explosão catastrófica. A nuvem em forma de cogumelo resultante foi visível a 160 quilômetros de distância, e a onda de choque derrubou aviões americanos do céu. Dos cerca de 3.300 homens a bordo do Yamato, menos de 300 sobreviveram ao naufrágio. Em toda a força-tarefa japonesa, quase 4.000 homens foram mortos em uma única tarde. O custo americano para encerrar permanentemente a Era dos Couraçados foi de 10 aeronaves e 12 aviadores. Tamaichi Hara, o capitão do Yahagi e um dos poucos oficiais superiores a sobreviver à batalha, resumiu a Operação Tango, dizendo que era como jogar um ovo contra uma pedra. Os ataques coordenados de kamikazes lançados junto com a missão naval conseguiram danificar alguns navios americanos, mas custaram ao Japão cerca de 100 aeronaves a mais para conseguir isso. A resposta oficial de Tóquio à catastrófica perda de vidas foi conceder promoções póstumas, elevando Ito a almirante e Aruga a vice-almirante, por uma missão suicida na qual nenhum dos dois realmente acreditava. O couraçado mais fortemente armado da história da humanidade foi destruído inteiramente por ataques aéreos, sem jamais chegar ao alcance de tiro de um único navio de superfície americano. O sistema de armas que dominou os oceanos do mundo por meio século estava definitivamente acabado, e o Yamato foi sua última missão. A Alemanha se rendeu apenas um mês depois, seguida pelo Japão 4 meses depois disso. O nome, no entanto, sobreviveu ao aço. Yamato é um nome poético antigo para o próprio Japão, tornando o naufrágio do navio um símbolo cultural profundo, e não apenas uma derrota militar. Em Kuri, a cidade onde ela foi construída, um museu agora abriga um modelo em escala de 1/10 do couraçado, que ainda mede 26 metros de comprimento. 8 décadas depois, ela continua sendo o maior couraçado já construído, e a realidade da guerra naval moderna garante que ninguém jamais construirá o maior. Se você quiser ver exatamente como o navio irmão dela, o Musashi, teve um destino muito parecido, a análise da Batalha do Golfo de Leyte está na sua tela agora.